Olha, existe uma sensação eh, meio difusa, mas que a gente percebe bastante, sabe? Nos corredores universitários hoje em dia. Aquele sentimento de talvez um vazio. Muitos estudantes, mesmo com tanta tecnologia, tanta informação, parece que buscam algo mais, um sentido, porque escolheram aquele curso afinal. O que eles querem mesmo construir com isso tudo? É uma inquietação que está ali presente. E é justamente essa atmosfera que a gente vai tentar explorar um pouco mais hoje. A gente tem aqui um material bem rico, são trechos de um texto da professora mestre Carmen Tavares. O título é A Universidade e a Formação de uma Cosmovisão Integral. E o texto dela vai direto nesse ponto da crise, questionando o papel da universidade hoje. Exatamente. O nosso objetivo aqui é tentar entender um pouco melhor as raízes dessa crise de sentido que o texto da professora Tavares e os autores que ela traz apontam, né? Por que a universidade é vista assim como um momento tão decisivo? É claro que vai muito além só da formação técnica. E claro, a gente vai analisar as propostas que aparecem para essa tal formação integral. No fundo, acho que o grande debate é esse. Como é que a gente forma não só bons profissionais, tecnicamente falando, mas seres humanos mais completos, mais conscientes do seu propósito, talvez. Isso. Então, vamos começar por aí mesmo. Mesmo pelas raízes dessa crise. O material, citando um autor, Heber Campos Júnior, aponta uma coisa interessante. Os jovens chegam na universidade buscando autonomia, o que é super natural, né? Nessa fase, mas muitas vezes sem um senso de pertencimento assim tão forte. Os valores ainda estão sendo formados, sabe? Meio líquidos. Parece que tem uma mudança cultural aí, né? Um foco muito grande no desempenho, no status, e talvez a formação do caráter, a construção de valores mais sólidos, ficou meio de lado. Sim, e essa observação casa direitinho com o que o Mário Sérgio Cortella, que também está no material, alerta. Ele fala desse risco da gente formar gente altamente competente, mas nem sempre boa. E aqui o boa não é no sentido moralista, raso, né? É no sentido ético mesmo, empático, de ter cuidado com o outro, com o mundo. Quando o conhecimento se desliga dessa dimensão mais humana, ele vira só técnica. Uma técnica que, claro, pode ser super útil para o mercado, sem dúvida, mas ela perde aquele potencial transformador, sabe? Aquele poder de dar significado para a própria jornada, para a existência. É a diferença entre saber como fazer e entender por quê e para quem você está fazendo aquilo. Aqui é onde fica realmente interessante. O texto traz a visão do Alan Porto. Ele defende que o período da universidade talvez seja o momento mais crítico para a pessoa construir o que ele chama de cosmovisão. Quer dizer, a lente pela qual ela enxerga o mundo, a vida, o lugar dela nisso tudo. É uma fase de fronteira, como ele fala. A influência da família começa a diminuir, mas as responsabilidades de adulto ainda não chegaram com força total. Isso cria um terreno muito fértil, né? Um campo aberto. Ali, os valores que vieram de casa podem ser consolidados ou questionados, ou até mesmo trocados por outras influências do ambiente universitário. Uhum. E essa vulnerabilidade, que é da idade, da transição, encontra um ambiente cultural que também é muito complexo e às vezes até hostil, né? A pressão constante por performance que a gente já falou, a velocidade maluca das mudanças tecnológicas, sociais, tudo isso cria um caldo que o Augusto Cury descreveu muito bem como a síndrome do pensamento acelerado. O estudante fica imerso naquele turbilhão de informação, prazo, exigência, pensa muito, processa dados sem parar, mas sente pouco. Reflete menos ainda sobre o porquê daquilo tudo. É quase um modo de sobrevivência mental, sabe? E aí tem um desafio gigantesco para as universidades. Como ajudar esses jovens não só a engolir conteúdo, mas a achar um sentido pessoal naquilo? Como evitar que a faculdade vire só uma sequência de tarefas cumpridas no automático, sem um propósito maior que conecte tudo? E nesse ponto sempre vem a questão da laicidade do Estado, né? Como é que a universidade pode falar de valores, de ética, sem ferir esse princípio? O texto argumenta de um jeito bem claro que a laicidade não impede, pelo contrário, ela possibilita uma discussão ética rica,
plural. Justamente por ser laica, a universidade pública, e até muitas confessionais que prezam o diálogo, pode e deve ser esse espaço onde diferentes visões de mundo, diferentes éticas, dialogam abertamente, sem imposição. Afinal, a universidade não forma só técnico, né? Forma cidadão, futuro líder, pai, mãe, gente que vai tomar a decisão que impacta todo mundo. Isso levanta uma questão importante. Como o Weber Campos Júnior ressalta no material, não existe educação neutra. Toda proposta pedagógica, mesmo que não fale abertamente de valores, carrega uma visão. Uma visão sobre o que é ser humano, sobre como a sociedade deveria ser, é inevitável. Então, o ensino superior, querendo ou não, está sempre formando convicções sobre o bem, a verdade, a justiça, o papel de cada um. O Cortella tem uma frase ótima para isso. Educar é ajudar alguém a ser mais do que já é. Então, a missão vai além do treino técnico. Trata-se fundamentalmente de ajudar a formar pessoas boas, naquele sentido amplo, críticas, autônomas no pensar, empáticas, solidárias, comprometidas com o bem comum. A laicidade garante que isso seja feito pelo diálogo, pela razão, não pelo dogma. E um obstáculo claro para essa formação mais completa, que o texto também pega, é a superespecialização. Ela foi importante, claro, para o avanço do conhecimento, tornou o ensino mais eficiente em alguns nichos, mas o efeito colateral foi essa fragmentação enorme do saber. Muitas vezes o estudante vira um expert num pedacinho de nada, mas perde a visão do todo. Não consegue conectar o que sabe com outras áreas, com os dilemas humanos maiores. A solução que o texto aponta, defendida por autores como o Porto e o Campos Júnior, é a interdisciplinariedade. Mas não só juntar matéria, né? É um esforço real para reintegrar as coisas, conectar razão com emoção, técnica com ética. O fascinante aqui é que essa integração que eles propõem vai além de ser só uma questão de método, de como montar a grade curricular. Ela precisa ser, antes de mais nada, humana. Significa criar um ambiente onde o diálogo entre as áreas seja de verdade, onde se veja que os problemas do mundo real não respeitam as fronteiras que a gente inventou para as disciplinas. E isso muda também o papel do professor, né? Ele deixa de ser só o especialista que passa informação e vira mais um mediador de sentido. Alguém que talvez não tenha todas as respostas, mas sabe fazer as perguntas certas, que provoca, que estimula o pensamento crítico, o autoconhecimento, que ajuda o aluno a construir as pontes entre o que ele aprende ali e a vida dele, os valores, os sonhos. É bem mais desafiador, mas muito mais rico também, né? Ok, vamos tentar desembrulhar isso. Um paradoxo muito forte na vida desses jovens. A tecnologia. Ela surgiu prometendo conectar, encurtar distância, ampliar o mundo, e cumpriu isso em vários aspectos, claro. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente vê muito é um efeito contrário, né? Um isolamento maior, uma dificuldade nas relações mais profundas. A hiperconectividade às vezes parece criar só uma ilusão de pertencimento. E os vínculos reais, aqueles que pedem tempo, presença, vulnerabilidade, esses parecem ficar mais frágeis. O Augusto Cury, que o texto cita, tem uma frase forte sobre isso. Vivemos na era dos especialistas em máquinas e dos amadores em sentimentos. Quando o domínio da ferramenta tecnológica não vem junto com maturidade emocional, relacional, pode gerar dependência, ansiedade, uma superficialidade nos contatos que preocupa. Exatamente. E essa dificuldade de lidar com as emoções, com o outro, pode levar ao que alguns chamam de analfabetismo relacional. Uma dificuldade cada vez maior de saber ouvir de verdade, de dialogar de forma construtiva, de discordar com respeito, de cooperar mesmo. Coisas que pareciam básicas, né? Mas que hoje parecem mais raras, talvez até meio atrofiadas pelo uso excessivo e pouco pensado das tecnologias. É fundamental entender, como Cortella lembra no material, a tecnologia é neutra. O uso que fazemos dela revela a nossa ética. Então a universidade não pode mais fugir desse debate. Incluir a reflexão sobre o uso consciente, ético, saudável do digital não é um extra, virou parte essencial da formação integral.
Como usar essas ferramentas para construir pontes e não muros? Como equilibrar o virtual com a necessidade humana de conexão real? Fica muito claro, né, ao longo dessa exploração do texto, que tem uma necessidade urgente de buscar mais coerência interna no ser humano. De um lado, a gente é bombardeado por tanta informação que fragmenta, que dificulta parar para pensar fundo. Do outro, essa falta de conexão profunda pode levar a um vazio, uma falta de propósito que paralisa. O Alan Porto, de novo, defende que a universidade tem que, além de ensinar o como fazer as coisas, as técnicas, os métodos, ela precisa fundamentalmente ajudar o estudante a encontrar o porquê. A reflexão sobre o sentido do conhecimento, do trabalho, da vida, não pode ser vista como um luxo filosófico. É, na verdade, uma necessidade pedagógica central para formar gente resiliente e engajada. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente percebe como os alertos dos diferentes autores se encaixam. O Campos Júnior lembra: conhecimento sem autoconhecimento vira arrogância. Técnica sem ética leva à desumanização. Então, integrar razão e emoção, conhecimento técnico e reflexão sobre valores, esse vira o caminho para construir uma visão de mundo mais equilibrada, mais saudável. E essa integração não é só teoria, tem implicações práticas. Ajuda a combater aquele isolamento tecnológico que a gente falou, por exemplo. Como? Incentivando projetos de convivência real, trabalho em equipe com objetivo comum, voluntariado, diálogo entre gerações dentro da própria universidade. Instituições que cultivam ativamente a empatia, a escuta, a colaboração, estão, na prática, formando profissionais muito mais preparados para a complexidade das relações humanas, seja no trabalho ou na vida. E o interessante é que o texto da professora Carmen Tavares e os autores que ela chama para a conversa não ficam só no diagnóstico, né? Eles avançam para propostas, para caminhos possíveis, sugerem que a universidade tem que pensar além da sala de aula tradicional, falam da importância de programas de mentoria, por exemplo, estudantes mais velhos ou professores acompanhando os mais novos. Mencionam criar espaços seguros, tipo rodas de conversa, para discutir abertamente o que aflige os jovens, saúde mental, ética digital, responsabilidade social, projeto de vida. Tem também a sugestão do Augusto Cury de programas para ajudar os alunos a gerir a própria mente. Isso soa quase como autoconhecimento na prática. Aprender a frear o pensamento ansioso, desenvolver mais autocontrole emocional, cultivar foco e reflexão. Pois é. E o Cortella, por sua vez, traz uma proposta que parece simples, mas é muito transformadora. Resgatar o diálogo como método central na pedagogia. Não aquele debate para ver quem ganha, nem a aula que só um fala, mas o diálogo de verdade. Aquele que, como ele diz, envolve fazer boas perguntas, em vez de só dar a resposta pronta. Um diálogo que incentive a cooperação para buscar o conhecimento, não a competição. Que conecte o conteúdo da aula com a vida real dos alunos, com seus dilemas, suas angústias, suas esperanças. Esse tipo de conversa tem um poder enorme de humanizar o saber, de mostrar que o conhecimento não é frio, distante, mas uma ferramenta potente para entender a si mesmo, o mundo e agir nele de forma mais consciente. Devolve o sentido ao aprendizado, né? O que fica dessa análise toda inspirada pelo texto da professora Tavares é que o desafio é enorme. Como é que se restaura essa dimensão humana no coração da universidade, com tanta pressão por resultado, por técnica, por performance imediata? A crise de sentido que muitos jovens sentem não vai se resolver só com ajuste de currículo ou mais tecnologia na educação. Parece que exige, como o texto sugere, uma certa coragem institucional. A coragem de questionar o modelo atual, de colocar o ser humano com toda a complexidade emocional, ética, existencial de volta no centro do processo. Lembro de outra frase forte do Cortella: ensinar é um ato de coragem. Coragem para lidar com a incerteza, com o erro, com o sofrimento que faz parte de crescer. Coragem para formar gente que não só repete o que aprendeu, mas que pensa, que se importa com o outro, que se sente responsável pelo futuro. Exatamente. É impressionante ver como os diagnósticos e as propostas dos pensadores citados convergem, né? Porto e Campos Júnior alertam para o perigo de formar especialistas brilhantes tecnicamente, mas perdidos existencialmente, sem bússola de valor. Cury foca na urgência de cuidar da saúde mental, de educar mentes que saibam lidar com as pressões de forma mais equilibrada
E todos eles, de jeitos diferentes, apontam para a mesma ideia central: conhecimento sem propósito, técnica sem ética, informação sem reflexão. Isso não transforma de verdade, não constrói sentido. A universidade, nesse cenário desafiador, é chamada a ser esse espaço privilegiado para o reencontro necessário entre razão e emoção, saber e sentir, competência técnica e consciência ética. Um lugar onde se aprende não só a fazer, mas a ser. Onde se prepara não só para o mercado, mas para a vida. Talvez no mundo tão focado no avanço tecnológico, o maior avanço na educação seja justamente esse: investir na redescoberta do que nos faz humanos. Então, o que tudo isso significa? Bom, acho que a nossa conversa hoje, partindo das reflexões do texto da professora Carmen Tavares, girou em torno dessa crise de sentido na vida universitária e do papel fundamental que a universidade pode e talvez deva ter. Oferecer mais que diploma, né? Uma formação que não separe o conhecimento técnico do desenvolvimento humano completo, ético, emocional, relacional, com propósito. É um convite forte para a gente repensar qual é, de verdade, a missão da educação superior hoje. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para quem nos ouve pensar depois, algo que sai direto dessa nossa discussão. Considerando as pressões que são inegáveis e crescentes do mercado de trabalho atual, que pede especialização, agilidade, resultado mensurável, como é que as universidades podem, na prática, no dia a dia, achar o equilíbrio entre essa desejada formação integral, voltada para a vida, e a necessidade, também real, de preparar os estudantes para serem competitivos profissionalmente? Onde será que fica esse ponto delicado de equilíbrio? Formar para a vida versus formar para a carreira. Dá para conciliar isso totalmente? Fica a questão aí.